Pessoas e mais pessoas nos nossos últimos dias estão vivendo, fazendo seus planos para o futuro, seus projetos, pensando apenas nessa vida. Diz que certa vez perguntaram a um universitário: quais são os seus planos para o futuro? E aquele jovem universitário disse: olha, eu quero terminar bem a minha faculdade. E depois? Ele disse: depois que eu terminar a faculdade, eu quero arrumar um bom emprego. E depois? Depois que eu conseguir um bom emprego, eu quero me casar. E depois? Depois que eu me casar, eu quero filhos. Quero criar os meus filhos, encaminhá-los na vida, deixá-los bem. E depois? Depois eu quero aproveitar muito a vida. Eu quero curtir bastante a vida. E depois? Depois eu quero parar de trabalhar. Nunca mais eu quero trabalhar. Quero me aposentar. E depois? Bem, depois eu quero envelhecer com muita saúde e com muito dinheiro. E depois? Depois? Eu não pensei no depois. Eu não tenho pensado no depois. Infelizmente, essa é a realidade de milhões e milhões de pessoas, parentes, amigos, conhecidos nossos. As pessoas estão fazendo seus planos, seus projetos apenas para essa vida, apenas para o aqui e o agora, apenas para o futuro próximo, apenas para esta existência. É por isso que a igreja existe, para lembrar as pessoas desse planeta que elas devem incluir nos seus planos, nos seus projetos, um plano mais abrangente, um futuro que ultrapassa as barreiras dessa existência. E a palavra de Deus ensina que nós não devemos fazer os nossos planos e projetos apenas para essa vida, porque o mais importante, o principal, virá depois. Eu convido os irmãos e amigos que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse de Jesus Cristo, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura participativa, responsiva. A palavra de Deus vai dizer sobre o juízo final. E nessa noite nós queremos pensar sobre o seguinte tema: o grande e maravilhoso livro da vida. Jesus tem um livro. O Apocalipse chama esse livro de o livro do Cordeiro. E nós queremos meditar sobre isso nessa noite. A palavra de Deus diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O texto que nós acabamos de ler vem chamar a minha atenção e a atenção de todos nós, e na verdade chama a atenção de toda a humanidade, para que nós possamos considerar essa realidade. Além dos nossos projetos para o futuro, de curto e médio alcance, nós precisamos projetar para o futuro, projetar para a eternidade, aonde eu e você iremos passar a eternidade. A nossa vida terrena, diz a palavra de Deus, comparada com a eternidade, é apenas um vapor. Apenas um vapor que aparece e logo se desvanece. Então, a maior parte da nossa existência, nós não vamos passar aqui nesse mundo, nós vamos passar na eternidade. Então, por que fazer planos e projetos apenas para esse momento pequenininho aqui e não pensar na eternidade? Porque lá é que vai ser um longo período, o período muito mais longo da nossa eternidade, nós vamos passar lá. E esse texto é revelador, porque o próprio Jesus, ele chama o apóstolo João e ele mostra em visão ao apóstolo João um dia absolutamente comum, um dia diferente dos outros, um dia em que todas as pessoas de todas as épocas serão reunidas diante de um grande trono, e a Bíblia diz que um grande trono branco, porque não poderia ser de outra cor, porque o branco significa glória, majestade, pureza, aonde Deus põe a mão, se torna puro, e o trono dele, além de ser grande, é um trono branco, diferente de todos os outros tronos que você possa imaginar. E a Bíblia diz que todos vão comparecer, grandes e pequenos, e aqui não se trata de criança e adulto, porque crianças não comparecem em juízo. O reino dos céus já está garantido para elas, Jesus disse. Esse grande e pequeno aqui significa pobre e rico, patrão e empregado, rei e plebeu, grandes e pequenos, todos, sem exceção, de todas as épocas, vão comparecer diante do trono. E cada uma dessas pessoas, elas serão julgadas pelo que se tem registrado nesses muitos e muitos livros. Nós poderemos entender que cada pessoa, desde o dia que nasce até o dia que morre, a sua trajetória de vida é escrita nesse livro. Mas o texto diz que haverá um julgamento terrível. O versículo 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí eu entendo o seguinte, que a única maneira de escapar nesse dia do lago de fogo é ter o meu nome nesse livro. Ele vai apresentar vários livros, o livro da vida de todos, e Jesus vai aparecer com um grande livro, um majestoso livro, chamado livro superior aos outros, um livro diferente dos outros, chamado livro da vida. E o que conterá esse livro? Ele conterá o nome de todos aqueles que em todas as épocas tiveram seus nomes escritos pelo próprio Cristo. E quando ele fizer uma grande chamada, e ele vai dizer o nome de todas as pessoas que estiverem naquele livro. É verdade que os nossos nomes que estarão ali, daqueles que estiverem, não será esse mesmo nome que nós temos aqui. O meu nome nesse livro não é mais Venâncio. Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 2, vai dizer que nós vamos receber de Deus uma pedra branca. Todos aqueles que forem para o céu vão receber uma pedra branca, não é?
mais exatamente Apocalipse 2, versículo 17. E nessa pedra branca nós vamos receber um nome, um outro nome, que só nós vamos saber, até esse dia. E aí, hora que ele fizer, no momento que ele fizer a chamada, todos aqueles que ele chamarem entrarão para ele, para a eternidade, para o seu reino eterno, para o céu, para a nova Jerusalém. E o texto diz que, nesse momento, Deus não vai entrar em detalhes com relação aos outros que não estiverem com seus nomes escritos ali. O texto, ele é absolutamente sintético. Ele diz apenas assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não diz muita coisa sobre essas pessoas, mas diz que se o nome não estiver no livro da vida, essas pessoas serão lançadas num grande e terrível lago de fogo. E acredite, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui é o assunto mais sério que eu e você podemos imaginar. Porque se o nome não estiver no livro da vida, cada um será lançado nesse lago. E Jesus, quando esteve aqui, ele disse que esse lugar é tão terrível, é absolutamente horroroso, é absolutamente horrível. Por isso que ele morreu na cruz, para evitar que eu e você fôssemos lançados nesse lago de fogo. Quando você olha para um texto desse, você entende por que Jesus foi para a cruz do Calvário. Porque ou era ele, ou eu e você. E ele preferiu derramar o seu sangue naquela cruz para evitar que eu e você, que a humanidade inteira fosse lançada nesse lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz: o próprio Jesus, não é o apóstolo Paulo, não foi Pedro, não foi João, o próprio Jesus disse que esse lugar é horroroso. Ele disse que nesse lugar o fogo não se apaga e o bicho não morre. Quer dizer, a dor não acaba, não é aquela morte instantânea. Algumas pessoas, quando estão em estado terminal de câncer, elas imploram para o médico lhes dar uma injeção que seja absolutamente letal e rápida, porque elas não suportam mais a dor do câncer. Tudo que elas querem é o alívio daquela enfermidade. Mas a palavra de Deus diz que quem for lançado nesse lago de fogo não vai morrer instantaneamente. Ela vai morrer a eternidade inteira, assim como nós, que estivermos no livro da vida, vamos viver eternamente. Aqueles que forem lançados no lago de fogo, elas vão morrer eternamente. Repito, não será uma morte rápida. O salário do pecado é uma morte contínua na eternidade. Por isso que é sério esse assunto. Mas então eu e você precisamos pensar, enquanto nós estamos hoje aqui cheios de vida, enquanto nós estamos hoje aqui no presente, com a vida, não vou dizer inteira pela frente, porque muitos de nós aqui já está, né? Do meio para o fim, né, irmãos? Mas tem muita gente aqui que já tem a vida inteira pela frente. Mas não se engane, essa vida passa rápido e não é brincadeira. Mas nós estamos vivos aqui, estamos com saúde. Hoje nós podemos determinar o destino das nossas almas. O que nós decidimos aqui vai refletir lá na eternidade, vai ecoar lá na eternidade. O que fazemos aqui ecoa na eternidade. Então nós precisamos pensar: como então colocar o meu nome
nesse livro bendito. Como então escapar do lago de fogo? Como então fazer com que o meu nome seja escrito pelo próprio Cordeiro nesse livro maravilhoso? Eu quero, mais do que envelhecer com saúde e com dinheiro, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Quem deseja isso? Levanta a mão. Mais do que saúde, mais do que dinheiro, porque por mais saúde que temos, vai morrer. Por mais dinheiro que tenha, nós não vamos usufruir dele. Mas o livro da vida, quem estiver ali com o seu nome ali, vai gozar no céu eternamente as delícias que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, em contrapartida daqueles que gemerão a eternidade inteira. E eu não estou dizendo isso aqui para assustar ninguém, não. Eu estou falando a verdade. Não tem intenção de assombrar ninguém. Não precisa ninguém ter pesadelo com o lago de fogo. Não precisa. É só aceitar Jesus. Se não aceitar, é bom começar a ter pesadelo. Porque ele é real. E ele é real. Ele já existe. Esse lago já está pronto desde a fundação do mundo, aguardando aqueles que desprezarem Jesus. Mas então como é que eu faço para que o meu nome esteja no livro da vida? Eu anotei 3 coisas que a Bíblia ensina. Primeiro, a Bíblia ensina que para ter o nome escrito nesse livro é preciso arrependimento sincero e mudança de vida. Vamos aprender o que a Bíblia ensina? Vamos abrir o texto Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Por favor, acompanhe aí. O que eu preciso fazer para que o meu nome seja escrito no livro da vida? Primeiramente, eu preciso de arrependimento sincero e mudança de vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui não se trata de dons do Espírito Santo, mas o dom do Espírito Santo é a vida eterna. O dom do Espírito Santo é ter o nome escrito no livro da vida, porque é ele que opera a regeneração. Então, precisa de arrependimento sincero. A expressão compungiram-se em seu coração significa que quando eles ouviram a pregação, aquela multidão se compungiu, aquela multidão ficou excessivamente tocada e disse: eu não presto, eu sou mau, eu sou um pecador miserável, eu quero mudar de vida, eu preciso de Deus. Quando eu e você chegamos nessa conclusão, aí existiu arrependimento sincero. Não se trata de uma adesão religiosa. Eu gostei daquela igreja, eu vou frequentar aquela igreja. Esquece isso, está perdendo seu tempo. Aqui ele está dizendo de arrependimento sincero, que você chega ao ponto de ter nojo do seu passado e não ficar se gloriando do seu passado imundo e sujo. Quando eu era jovem eu fiz isso, pintei e bordei. Esquece isso. Isso não é arrependimento. Arrependimento você diz: eu tenho nojo do meu passado, eu fiz coisas abomináveis, eu não presto, eu quero mudar de vida. Isso é se compungir e se arrepender de verdade. Então quem faz isso? Versículo 41 diz assim: de sorte que naquele dia foram batizados os que de bom grado, olha aí, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Que maravilha! Naquele dia Jesus escreveu no livro da vida o nome de aproximadamente
3.000 pessoas. 3.000 almas. Num dia só. Numa manhã. Porque isso aqui aconteceu logo depois daquele episódio ali do Pentecostes. 9 horas da manhã aconteceu aquele episódio. E pouco depois Pedro pegou a palavra. Numa manhã. 3.000 almas tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Em segundo lugar, para ter o nome escrito no livro da vida, é preciso crer em Jesus de todo o coração. Primeiro, arrependimento sincero e mudança de vida, e depois, crer em Jesus de todo o coração. No mesmo livro de Atos, no capítulo 16, teve um homem que perguntou: mas como é que eu faço para ter o nome no livro da vida? Como é que eu faço para me salvar? Atos 16, a partir do versículo 25, vai dizer: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eu gostaria que as mulheres repetissem o versículo 30 e que os homens repetissem o versículo 31. Quero ouvir. Amém? Então como é que eu faço para ter o nome escrito no livro da vida? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. É necessário crer que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o único e suficiente Salvador, crer que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à direita do trono de Deus. Crer nele significa crer em tudo isso. Não é só crer na existência dele, é crer que ele é absolutamente competente, absolutamente suficiente para perdoar os meus e os seus pecados e me levar para sentar junto com ele no trono. Apocalipse 3:21, ele prometeu: aquele que crê em mim, aquele que vencer, eu o convidarei para sentar junto comigo no trono do meu Pai, assim como eu venci. Aquele que vencer, eu convidarei que ele assente comigo junto no trono do meu Pai. Você já pensou que privilégio? Apocalipse 3:21, ele prometeu isso. É preciso crer nessas coisas. Se alguém quiser que o seu nome seja escrito no livro da vida, precisa crer nele. Ele é absolutamente suficiente e só ele pode salvar. E quando a Bíblia diz que só ele pode salvar, é porque não há outra esperança para mim e para você. Em terceiro lugar, como é que eu faço para que o meu nome seja escrito no livro da vida? Para que o meu nome seja escrito no livro da vida, é preciso pedir a Deus que lave a sujeira da alma com o sangue de Jesus. Só vai entrar no céu, só vai escapar do lago de fogo e enxofre, só vai ter o nome escrito no livro da vida aquela pessoa que clamar, que pedir a Deus para lavar a sujeira da sua alma com o sangue de Jesus. Apocalipse 7, de 9 a 15,
mostra essa realidade. Apocalipse 7, de 9 a 15. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Olha aí, de todas as nações. E aqui, queira Deus, quando ele fala aqui de todas as nações, queira Deus, milhares de haitianos, amém? Quem é? Levanta a mão aí, quem está na lista aí para ir para o Haiti. Olha que maravilha. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Agora, antes da viagem, quando surgirem obstáculos para vocês não irem, lembra desse texto. Quando vocês estiverem lá e o negócio ficar difícil, lembra desse texto. Porque vocês estarão ali para que, através do trabalho de vocês, Deus vai levar para a eternidade muitos haitianos. Amém? Haitianos que vocês vão abençoar, vão para a eternidade por causa daquilo que vocês vão fazer por eles. Porque vocês estarão ali, sobretudo, apresentando Jesus para eles. Através da bondade, através de uma construção, através de saúde, através de equipamentos, mas sobretudo, apresentando Jesus para eles. João viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, olha aí, com palmas nas suas mãos. E essas pessoas clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Quem é que está sentado no trono? Quem? Deus. E quem é que está à direita dele? Jesus. O trono é de Deus, mas logo à sua direita está quem? Por isso que a Bíblia diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam todas as honras e glórias. Deus nunca sai do trono. Ele não dá o trono para ninguém, é Ele que está no trono, mas à direita dele está Jesus, e todos os anjos estavam ao redor do trono. Imagina a cena: Deus no centro, Jesus à sua direita. A direita quer dizer o braço bom, o braço forte, o homem de confiança de Deus é Jesus, porque Ele cumpriu o que prometeu. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então Ele pode sentar à direita de Deus. E os anjos ficam ali, ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Vamos repetir esse versículo? Vamos falar junto? Versículo 12. Por favor, leia. Amém. Louvor, glória, sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam aonde? Aonde? Não foi nas obras? Não foi na religião? Não foi porque é membro de igreja? Lavaram e branquearam aonde? No sangue do Cordeiro. Por isso, e aqui eu acrescento, e só por isso, estão diante do trono de Deus. Por isso, porque lavaram no sangue do Cordeiro, e só por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono, quem é que está sentado sobre o trono? Os cobrirá com a sua sombra.
Por isso nós precisamos pensar além dessa vida. Por isso que nos nossos projetos precisa ultrapassar isso aqui. Precisa incluir. Não tem problema fazer plano até a velhice. É bom ser previdente, planejar até lá, mas planeja também depois daquele dia. E o planejamento depois daquele dia necessariamente vai incluir convidar Jesus, para que Ele, assim como Ele guiou você a vida toda aqui, Ele continue te guiando na eternidade. Mas Ele não vai guiar ninguém na eternidade que durante a vida aqui não andou com Ele. Precisa convidar Jesus para entrar na sua vida hoje. A Bíblia ensina que a sujeira das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas almas, não podem ser lavadas com água e sabão. Água e sabão, por mais poderoso que seja, não pode lavar a sujeira das nossas mentes, dos nossos corações e das nossas almas. Por isso que o texto diz que aquelas pessoas que estarão ali, e vai ser uma multidão, bilhões e bilhões de pessoas, que ninguém pode contar, pessoas crentes, salvos em todas as eras, em todas as épocas, no passado, no presente e no futuro, estarão diante do trono, todas elas, uma por uma, elas foram lavadas, branqueadas pelo sangue de Jesus. Por isso, precisamos pedir a Deus, implorar que Ele nos purifique, que Ele nos branqueie com um único elemento que tem poder para isso. E esse elemento é o sangue puro e imaculado de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o único elemento que tem condições de transformar uma alma apodrecida pelo pecado numa alma pura. A alma de um assassino numa alma mais branca do que a neve, na alma de um adúltero, quanto mais, na alma de um homem puro, a alma de uma prostituta, na alma de uma mulher honesta, a alma de um ladrão, na alma de um homem honesto, a alma de um estuprador, na alma de um cidadão exemplar, respeitador, a alma de um pedófilo, na alma de um homem santo. Água e sabão não pode, mas o sangue de Jesus pode, tem poder para transformar a mente, o coração e a alma de cada um de nós. O texto ensina categoricamente uma multidão que não podia contar. Essa multidão fez esse pedido a Deus e foi atendida. Aquela multidão clamou pelo sangue de Jesus e elas foram purificadas. Como é que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Me ajuda aí a lembrar? O que eu preciso fazer primeiro? Arrepender dos meus pecados. Segundo, crer em Jesus de todo o coração. E terceiro, pedir a Deus que purifique a minha vida, mente, alma e coração com o sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que todos são pecadores. Então, como é que Jesus vai destinar pessoas para o livro da vida? Aquelas pessoas que creem nele, porque Ele pagou a dívida dessas pessoas. Todos aqueles que invocarem o nome de Jesus serão salvos. O desejo de Deus é que todos que estão aqui nesta noite possam incluir nos seus projetos de vida um projeto que ultrapasse essa existência, para que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro